Torne-se claro. Objetive seus pensamentos de maneira simples. Você não está cansado de pensar. Está cansado do peso que vem depois, de abrir os olhos e já sentir o peso do dia, mesmo antes de pisar no chão, de tentar organizar tudo por dentro, mas parecer que quanto mais pensa, mais confuso fica. Como se a mente fosse uma sala cheia de vozes, empilhadas umas sobre as outras, cada uma dizendo o que fazer, quem você é, o que deveria ter feito, o que vai dar errado. Você quer paz, mas só encontra ruído. Quer clareza, mas se afoga em excesso. E começa a acreditar que sua mente é o problema. Mas ela não é o inimigo. A mente não quer te sabotar. Ela apenas está sem comando. Porque por mais inteligente que você seja, se não souber o que calar, de nada adianta saber o que dizer. A clareza não nasce do esforço, nasce do foco. E foco é escolha. É recusar tudo aquilo que te puxa para fora de si. Os estoicos não buscavam respostas rápidas. Eles buscavam silêncio, não o silêncio de fora, mas o silêncio de dentro. Aquele que começa quando você deixa de brigar com os próprios pensamentos. Quando para de reagir ao que sente, ao que imagina, ao que teme. Eles sabiam que o caos começa quando a mente acredita que precisa resolver tudo ao mesmo tempo. E termina quando você aprende a enxergar o que realmente importa. Clareza não é um dom, é um treino, é um hábito, uma forma de estar no mundo. Você não precisa de mais explicações, precisa de espaço. Espaço interno, mental, respirável. E talvez o que esteja te impedindo de seguir em frente não seja falta de vontade, mas excesso de pensamentos sem filtro. Você pensa demais sobre coisas que não dependem de você. Revive conversas, imagina cenários, constrói problemas. E cada pensamento desses ocupa um lugar que poderia estar vazio. Limpo, leve, simples. Neste vídeo, você não vai encontrar frases prontas nem fórmulas milagrosas. Vai encontrar espelhos, reflexões que você já sabia, mas havia se esquecido. Porque a clareza mora naquilo que sempre esteve aqui, no essencial, no simples, no óbvio que foi sufocado pelo barulho. Vamos caminhar juntos por dentro da sua mente, desligar o que é ruído, observar o que é inútil e reaprender a pensar como os estoicos pensavam, com firmeza, foco e sobriedade, porque clareza não é sobre entender tudo, é sobre olhar para dentro e saber o que precisa ser feito. E se você ficar até o fim deste vídeo, vai descobrir que pensar menos às vezes é o que te deixa mais perto da verdade. Que sentir menos pode ser o que te devolve a paz. E que viver com clareza é muito mais sobre soltar do que sobre controlar. Agora, feche um pouco os olhos. Respire. Observe o que está aí dentro, mas que você nunca teve tempo de ver. Porque é aí, exatamente nesse lugar, que a clareza começa. A mente humana não é confusa por natureza. Ela é funcional, precisa, silenciosa em seu estado mais puro. O que a torna um campo de batalha não é a falta de inteligência, mas o excesso de estímulos que você jamais aprendeu a filtrar. E isso começa cedo. Desde os primeiros contatos com o mundo, você vai sendo treinado para acumular informações, opiniões, crenças, regras, expectativas, imagens, sons, memórias. E cada fragmento, mesmo aquele que parece inofensivo, ocupa espaço. E quando você se dá conta, a sua mente já não é mais sua. É uma colagem mal costurada de tudo que disseram que você deveria ser, pensar, sentir e fazer. Os estoicos sabiam que o problema nunca foi pensar. O problema é não saber o que tirar do pensamento. Porque não basta pensar, é preciso remover. E você raramente faz isso. Você acumula raciocínios pela metade, desejos conflitantes, ideias copiadas, feridas que nunca cicatrizaram. Tudo fica lá, rodando em segundo plano, ocupando memória, e por isso você sente cansaço mesmo sem fazer esforço físico, porque o peso está no invisível. O que te exaure não são as tarefas, é a quantidade de pensamentos inúteis entre uma tarefa e outra. Imagine sua mente como um quarto
um espaço interno onde você deveria viver com leveza. Só que ao longo dos anos, esse quarto foi se enchendo. Primeiro com móveis úteis, depois com objetos sentimentais, depois com entulho emocional, palavras não ditas, medos reprimidos, traumas ignorados, sujeira mental. E hoje você tenta encontrar clareza dentro desse cômodo escuro, lotado, abafado. Mas como encontrar algo num lugar onde mal se pode andar? Os estoicos, ao contrário, buscavam um quarto vazio, uma mente desocupada o suficiente para perceber o essencial. Para eles, pensar demais era uma forma de covardia disfarçada de profundidade. Porque enquanto você pensa demais, evita agir. Enquanto analisa tudo, paralisa. Enquanto imagina cenários, se perde da realidade. E tudo isso tem uma origem comum: o acúmulo. Você não está perdido, só está soterrado de expectativas, de urgências falsas, de ruídos que nunca foram seus. E por isso a clareza parece um luxo inalcançável. Mas não é. Ela está escondida embaixo da pilha. Ela está lá, esperando que você comece a jogar fora o que nunca precisou carregar. Que a primeira coisa que deve ir embora é essa mania de carregar tudo com você. Cada conversa pendente, cada pensamento negativo, cada ofensa pequena que virou ferida grande. Você está tentando viver com uma mente entulhada de passado. O acúmulo não é só mental. Ele é emocional, sensorial, espiritual. E enquanto você não cria coragem de esvaziar, vai continuar tentando resolver sua vida com pouca energia e foco fragmentado. A clareza exige coragem. A coragem de cortar excessos, de deixar ideias morrerem, de abandonar certezas que só te fazem girar no mesmo lugar. O pensamento claro não se constrói com esforço. Ele emerge quando o desnecessário é removido. Não é sobre encher a mente com frases bonitas. É sobre criar espaço para que o que é verdadeiro apareça. Os estoicos escreviam para si mesmos, não para o mundo, porque sabiam que o maior trabalho que um ser humano pode fazer é limpar o próprio interior. Um pensamento claro nasce de uma mente limpa. E uma mente limpa é fruto de escolhas diárias sobre o que permitir permanecer. Você não precisa pensar menos, precisa pensar melhor. E pensar melhor é resultado direto de pensar com menos bagagem. Toda vez que você se sente confuso, o problema não está na complexidade do mundo. Está na quantidade de coisa inútil que você trouxe com você até aqui. Então, respire fundo, olhe para dentro e comece a limpar. Comece com uma ideia que já não te serve, um pensamento recorrente que te trava, um medo antigo que você nunca questionou, um objetivo que já venceu o prazo de validade. Esvazie. O verdadeiro inimigo nunca foi a confusão. É o acúmulo que você aceitou como normal. O silêncio te assusta, não porque ele machuca, mas porque ele revela. Ele não é ausência, é diagnóstico. No silêncio, tudo que você varreu para debaixo do tapete mental aparece. Pensamentos não resolvidos, ressentimentos antigos, dúvidas que você nunca teve coragem de encarar, medos que sempre abafou com barulho. E por isso a maioria das pessoas corre do silêncio. Porque encarar o que emerge, quando o som some, exige maturidade. E maturidade é aceitar que você criou grande parte do caos que vive. Os estoicos usavam o silêncio como laboratório, não como fuga, mas como ferramenta. Para eles, o silêncio era o espelho mais honesto, porque nele não há distração, não há plateia, não há justificativa. Há só você, só o que pensa, sente e repete sem perceber. E ali, sem o ruído do mundo, sem o ruído das redes, sem a distração das notificações, você começa a perceber o que realmente se passa dentro de si. O silêncio afasta o superficial e traz à tona o essencial. Não o que você gostaria de ver, mas o que realmente está aí. O silêncio estimula regiões do cérebro responsáveis pela autorregulação emocional. Ele ativa a área que permite observar sem reagir, sentir sem se afundar, pensar sem se perder. E é exatamente por isso que você se sente desconfortável
quando está só, sem música, sem tela, sem conversa. Porque foi condicionado a preencher todo o vazio com barulho. Mas o que você chama de vazio pode ser o início da liberdade. O problema não é o que o silêncio revela. É que você não sabe o que fazer com o que aparece. Quando está em silêncio, os pensamentos ganham voz. Mas você não aprendeu a escutá-los como observador. Aprendeu a se identificar com todos eles. E por isso se sente esmagado. Mas Epicteto já dizia: você não é o que pensa. Você é quem observa o pensamento. E quem observa com firmeza não se confunde com o conteúdo da mente. A prática do silêncio é uma prática de limpeza e não precisa ser dramática. Basta parar por alguns minutos, sentar, respirar, observar. Quando fizer isso, vai notar a mente tentando fugir, trazendo listas, problemas, lembranças. Apenas veja. Não lute contra. Só veja. Você vai começar a perceber que seus pensamentos têm padrões, repetições, temas recorrentes. E vai perceber também que muitos deles não têm raiz real. São frutos de hábito. Você pensa certas coisas porque pensou assim por muito tempo, mas não porque elas são verdade. É no silêncio que o pensamento perde a maquiagem. Ele se mostra nu, e quando você vê a mente sem filtros, começa a entendê-la. E quem entende, ganha poder. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de não se deixar arrastar por qualquer impulso. Porque clareza é isso: ver com calma, sentir com discernimento, decidir com sobriedade. Você pode começar agora. Desliga a tela depois desse vídeo. Fecha os olhos. Sente a respiração. Escuta o corpo. Observa o pensamento. E faz isso por você, não como tarefa, mas como libertação. Porque se você não aprender a escutar o que vive dentro de você, o mundo sempre vai decidir por onde seus pensamentos caminham. E uma mente que não encontra silêncio, nunca encontra clareza. Nem todo pensamento merece espaço, e muito menos merece crescer. O erro não está em pensar, mas em alimentar sem perceber. Um pensamento entra e você permite que ele crie raízes. Sem filtro, sem questionamento. Em segundos ele já não é mais um simples pensamento. É uma verdade, é um medo, é um obstáculo, é uma prisão. E tudo isso poderia ter sido evitado com uma única ação: cortar antes de crescer. Os estoicos usavam o pensamento como se usa uma espada, com precisão, com frieza, com firmeza. Eles não duelavam com cada emoção que surgia. Eles cortavam o que não era útil, o que não dependia deles, o que não merecia atenção. Marco Aurélio, ao escrever para si mesmo, perguntava: isso depende de mim? E se a resposta fosse não, o pensamento era descartado, sem drama, sem negociação, sem apego. Porque quem pensa demais sobre o que não pode controlar, inevitavelmente se afasta do que pode. A técnica da espada é simples. Um pensamento aparece, você para, olha para ele e faz 3 perguntas. Isso é verdade? Isso depende de mim? Isso é necessário agora? Se a resposta for negativa em qualquer uma delas, você corta e segue. Porque clareza não nasce da tentativa de resolver tudo. Ela nasce da coragem de abandonar o que é irrelevante. O problema é que você foi condicionado a acreditar que precisa resolver todos os pensamentos, que precisa analisar, concluir, entender, processar, digerir. Mas há pensamentos que só existem para te atrasar. Ideias que foram plantadas em você por medo, por insegurança, por traumas antigos. Elas não precisam ser entendidas, precisam ser eliminadas. Porque pensamento não é visitante educado, é ocupante insistente. Se você deixa entrar, ele fica. Se você alimenta, ele domina. A mente funciona como um jardim. O que você rega, cresce. O que você ignora, seca. E essa metáfora é mais literal do que parece. O cérebro cria caminhos neurais baseados na repetição. Se você pensa algo muitas vezes, o cérebro entende que aquilo é importante e constrói vias para facilitar esse pensamento no futuro. Por isso,
pensamentos negativos se tornam automáticos. E por isso também você precisa ser mais criterioso com o que permite florescer dentro de si. A espada estoica não é agressiva, é cirúrgica. É a decisão firme de não carregar pensamentos que não servem ao seu propósito. É o ato de dizer, isso não me pertence, e soltar. É a clareza de quem sabe que pensar menos, às vezes, é uma forma de sabedoria. Porque toda a energia mental gasta com o que não importa. É energia que falta para o que realmente exige presença. Você não precisa ser duro consigo, precisa ser seletivo. A mente precisa de direção, não de punição. Use a espada como quem cuida, não como quem agride. Corte pensamentos com delicadeza, mas sem hesitar. E com o tempo a mente aprende. Aprende a economizar ruído. Aprende a te proteger da tempestade interna. Aprende a confiar no que importa. E quando esse hábito se estabelece, você nota a diferença. As decisões ficam mais rápidas, as emoções mais estáveis, os dias mais leves, porque você não está mais gastando energia com pensamentos fracos, repetitivos, sem fundamento. Você está investindo sua atenção naquilo que move sua vida adiante. E isso, mais do que clareza, é liberdade. A forma como você fala revela exatamente como você pensa. Palavras demais, frases longas, explicações confusas. Nada disso é apenas estilo. Tudo isso é reflexo de uma mente que ainda não aprendeu a ser simples. Porque quem pensa com clareza fala com precisão. E quem vive tentando se justificar o tempo todo, revelar tudo o que sente, dar voltas para ser compreendido, na verdade está em conflito com o próprio pensamento. E isso tem um custo. Não apenas na comunicação com os outros, mas principalmente no diálogo interno que mantém com você mesmo. Epicteto ensinava que antes de abrir a boca, é preciso perguntar se o que se vai dizer melhora o silêncio. E essa não é uma frase de efeito. É um critério, um teste, porque o silêncio é a base da lucidez. E toda palavra que o interrompe precisa merecer esse espaço. Você não percebe, mas grande parte do que diz, você repete. Usa palavras como muleta emocional. Fala por ansiedade, por impulso, por medo do vazio. E esse hábito, com o tempo, molda o modo como você pensa. Porque a mente se adapta à linguagem. Ela repete os padrões que você reforça. Quando você fala sem pensar, começa a pensar como fala. E se suas palavras são desordenadas, seu pensamento será também. Por isso os estoicos eram econômicos na fala, porque entendiam que a mente precisa de silêncio para decantar, para organizar, para enxergar com nitidez. E uma vida barulhenta demais, mesmo que seja só por dentro, impede esse processo. Clareza exige pausa, exige escolha, exige intenção. A mente não suporta excesso. E palavras são matéria mental. Elas ocupam espaço, criam imagens, provocam sensações. Cada vez que você fala, ativa mundos dentro de si e nos outros. E quando faz isso de forma descontrolada, cria mais ruído do que sentido. Começa a repetir frases sem força, palavras sem conexão. A linguagem se torna automática. E o pensamento perde profundidade, porque tudo o que se repete sem intenção vira ruído. E tudo o que vira ruído deixa de transformar. Falar menos é uma forma de pensar melhor. Quando você reduz as palavras, obriga a mente a organizar o essencial. Elimina o supérfluo. Refina. E refinar é o oposto de censurar. Não se trata de calar emoções, mas de lapidar a forma como você as expressa. Não se trata de evitar conversa, mas de aprender a sustentar silêncio. Porque só quem suporta silêncio é capaz de dizer o que realmente importa. Observe como você fala consigo mesmo, a linguagem interna que usa ao errar, ao duvidar, ao tentar se motivar. Se as palavras são duras, caóticas, confusas, sua mente será também. Você precisa treinar sua fala como quem treina uma arte, com paciência, rigor e delicadeza. Use menos adjetivos e mais intenção. Menos justificativas e mais direção, menos barulho e mais pausa. Quando suas palavras se alinham ao que você pensa com verdade,
a vida ganha coerência. E onde há coerência, há leveza. Você não precisa convencer ninguém, muito menos a si mesmo. Você precisa apenas dizer o que é necessário, nada além. E se não souber o que dizer, cale, porque o silêncio é a forma mais elegante de pensamento claro. A clareza verbal começa com a escolha de não desperdiçar energia tentando explicar o que não precisa ser dito, de não prolongar o que já foi compreendido, de não falar para preencher espaços. A mente agradece, o corpo sente, a alma descansa, porque quando a fala é limpa, o pensamento finalmente pode respirar. Pensar demais não é sabedoria, é sintoma, um reflexo de que algo dentro de você está tentando resolver tudo ao mesmo tempo, com pressa e sem critério. E quanto mais você pensa, menos age. Quanto mais analisa, mais duvida. Quanto mais revisita um pensamento, mais distante fica da realidade. E assim nasce o loop mental. Uma prisão invisível, feita de pensamentos que voltam, de perguntas que não se respondem, de cenários que se repetem. Você está acordado, mas a mente está presa num ciclo que parece não ter fim. O estoico não pensa em loop. Ele pensa em linha reta. Ele observa, filtra, decide e segue. Porque entende que o pensamento é uma ferramenta, não um substituto para a ação. E quando você usa o pensamento como abrigo, como fuga, como desculpa, ele vira o seu maior sabotador. Você não progride, não porque não sabe o que fazer, mas porque está tentando encontrar segurança absoluta antes de agir. E essa segurança não existe. O pensamento quer certezas, mas a vida exige coragem. Pensar em loop é o vício de buscar respostas onde só existem decisões. É tentar encontrar garantias emocionais num mundo que só oferece riscos. É revisitar o mesmo medo, o mesmo dilema, a mesma história, achando que dessa vez vai ser diferente. Mas não é. Não porque você é incapaz, mas porque você está usando a mente como uma esteira infinita. Caminha, mas não sai do lugar. Os estoicos sabiam que agir limpa a mente, que a dúvida não se resolve com mais análise, mas com movimento, que o pensamento sem direção se transforma em ansiedade. Eles não esperavam sentir vontade para fazer o que precisava ser feito. Eles agiam e só depois avaliavam, porque sabiam que o pensamento, quando não serve à ação, vira prisão. Você pode quebrar esse ciclo, mas não com mais pensamento, com decisão. Observe o que você tem pensado nos últimos dias. Quantas vezes voltou à mesma ideia? Quantas vezes revisou a mesma conversa mental? Quantas horas gastou analisando possibilidades que não dependem de você? Isso não é profundidade, é excesso. E o excesso não traz clareza, traz cansaço. Para escapar do loop, você precisa reeducar sua atenção. Toda vez que perceber que está voltando ao mesmo pensamento, respire. Pergunte: isso me move ou me paralisa? Isso me aproxima da ação ou me prende ao medo? Isso é real ou é só hábito? E então, decida. Corte o ciclo com um ato, mesmo que pequeno. Levante, escreva. Saia, respire, faça algo. Qualquer coisa que te coloque no mundo real de novo. Porque a mente precisa lembrar que ela serve ao corpo, e não o contrário. Você não vai silenciar o pensamento tentando calá-lo. Vai silenciá-lo quando mostrar que ele não manda em você. E isso exige prática, consistência, clareza. Exige assumir o comando da própria mente, escolher o que merece ser pensado e abandonar o que apenas se repete. O pensamento em loop é como uma tempestade girando sobre o mesmo lugar. Se você não se move, ela não passa. Mas quando você age, mesmo que aos poucos, começa a abrir clareiras, começa a enxergar além do nevoeiro, e a mente, vendo que você está no controle, recua. Ela aprende que não precisa mais gritar, porque você finalmente aprendeu a escutar. Saber demais é o novo excesso. Você foi treinado para acreditar que clareza vem de ter mais respostas, mais dados, mais teorias. Mas a verdade é que quanto mais você tenta saber tudo, menos espaço resta para perceber o que realmente importa.
O excesso de informação te afoga, não te ilumina. Te prende, não te liberta. E a mente, saturada de possibilidades, começa a travar. Não porque é fraca, mas porque nunca foi feita para carregar tanto. Os estoicos compreendiam isso com profundidade. Marco Aurélio, apesar de ser imperador e ter acesso a todo o conhecimento da época, escrevia para si mesmo sobre o básico, sobre acordar, agir, aceitar, observar. Ele não buscava complexidade, buscava essência. Sabia que o essencial é o que permanece quando tudo o resto é descartado. E que clareza não é enxergar tudo, mas enxergar o que precisa ser visto agora, o que se impõe, o que pede ação, o que depende de você. Você não precisa entender todas as variáveis da sua vida. Precisa focar nas que estão ao seu alcance. Precisa saber o que é prioridade. Precisa escolher o que vai carregar. Porque quando você tenta abraçar tudo, a mente se enche de ruído. E no ruído, nenhuma voz é clara, nenhuma direção é firme, nenhuma decisão é leve. O mundo te vende a ideia de que saber muito é poder, mas poder mesmo é saber filtrar, é saber o que não precisa mais ocupar seu tempo, sua atenção, sua energia. É saber que profundidade não é acúmulo, é presença. E presença não se conquista com velocidade, mas com foco. Quando você está presente no que faz, tudo se alinha. O corpo, a mente, a emoção. O pensamento se ajusta ao momento e a clareza emerge. Pergunte a si mesmo, o que é essencial agora? Essa é uma das perguntas mais poderosas que existem, porque corta o excesso, porque devolve a direção, porque obriga a mente a escolher o que é essencial agora. Não o que é urgente, não o que todos estão falando, mas o que, se for feito ou visto, muda seu estado interno. O que te devolve firmeza, o que te devolve eixo. A clareza mora no essencial, e o essencial costuma ser simples, costuma ser silencioso, costuma ser ignorado porque não grita, mas quando você para e escuta, ele se revela. Pode ser um valor, uma decisão, um gesto, uma frase, uma pausa. O essencial não se impõe pela quantidade, ele se impõe pela verdade. Você sente quando é, porque tudo dentro de você responde. Não corra atrás de mais explicações, corra atrás de mais consciência. E consciência se constrói com atenção. Atenção àquilo que está diante de você, ao que a vida está pedindo agora, ao que está pedindo para ser solto, ao que está te chamando para ser feito. Quando você escuta isso, o resto se cala, porque o essencial tem uma frequência que silencia o supérfluo. Você já sabe o suficiente. O que falta não é conhecimento, é espaço, é foco, é a coragem de deixar de lado o que te distrai, de dizer não para o que parece interessante, mas não é necessário, de simplificar sem se sentir menos, porque clareza é isso, saber o que precisa ser feito e fazer. Você já teve a sensação de que a sua mente está sabotando seus próprios passos? Como se algo dentro de você estivesse sempre pronto para complicar o simples, adiar o necessário, distorcer o que é claro. Essa sensação não é exagero. A mente, quando não treinada, trabalha contra você. E não por maldade, mas por hábito, por repetição, por padrão. E se você não assume o comando, ela vai continuar agindo do jeito que aprendeu, exagerando, dramatizando, temendo, fugindo. Reeducar a mente é mais urgente do que qualquer plano de vida, porque ela é a origem de tudo que você faz ou deixa de fazer. A mente cria narrativas, interpreta cada fato, reage a cada detalhe, mas raramente você para observar como essa interpretação está sendo feita. Você apenas sente, apenas reage, apenas repete. E com o tempo, começa a acreditar que esse fluxo é natural, que é assim mesmo, que não tem escolha. Só que tem. Os estoicos não aceitavam a mente como ela vinha. Eles lapidavam, observavam, conduziam, corrigiam o que fosse necessário para que ela fosse uma aliada, não um obstáculo.
Epicteto dizia que ninguém é livre enquanto não dominar a própria mente. E dominar não significa controlar no sentido rígido, mas educar. Ensinar a mente a não ceder ao impulso, a não alimentar o medo, a não transformar tudo em tragédia. Porque o pensamento bruto é reativo, é infantil, é imediatista. Ele quer prazer rápido e segurança total. Só que a vida não entrega nenhuma dessas coisas. E a mente frustrada se debate. E você, no meio disso, sofre. E pensa que é culpa sua, que é falta de força, quando, na verdade, é falta de estrutura. Reeducar a mente exige disciplina, exige atenção diária. Você precisa observar como ela responde ao desconforto, como ela distorce os fatos, como ela inventa problemas. Precisa identificar as armadilhas internas, o perfeccionismo que paralisa, o medo que disfarça como prudência, a ansiedade que se disfarça de produtividade, a culpa que se apresenta como responsabilidade. São personagens que a mente cria para não mudar, e enquanto você acreditar neles, vai continuar repetindo os mesmos ciclos. O estoico treina a mente como quem doma um animal selvagem, com firmeza e paciência. Ele não negocia com pensamentos nocivos. Ele os reconhece e redireciona. Não se deixa levar por suposições, nem por expectativas irreais. Ele volta para o que depende dele, para o que é agora, para o que é concreto. E essa prática constante constrói um pensamento sóbrio, firme, capaz de atravessar o caos sem ser consumido por ele. Você pode ensinar sua mente a ser mais leve, a não transformar cada desafio em catástrofe, a não reagir com desespero ao menor sinal de incerteza. Mas isso só acontece se você estiver presente, se você estiver disposto a interromper os padrões que te mantêm preso. Isso não é fácil, porque os padrões são confortáveis. Mesmo quando são dolorosos, eles são familiares. Mas clareza não nasce no conforto. Ela nasce na escolha de ver o que está errado e corrigir. Não aceite tudo o que você pensa. Questione, corrija, refaça. Diga à sua mente como ela deve funcionar. Mostre a ela que o mundo não é tão perigoso quanto ela imagina, que o silêncio não é vazio, que a ação não precisa de perfeição, que o erro não é o fim. Porque se você não educar a mente, ela vai continuar usando você para reforçar seus próprios vícios. Mas se você assumir o papel de mestre, ela vai aprender, vai cooperar, vai servir ao que há de mais alto em você. Você não é o que pensa. Essa frase tão simples tem o poder de desarmar a prisão invisível onde sua mente tenta te manter. Porque é exatamente isso que você esquece quando está confuso, ansioso ou com medo. Que os seus pensamentos são eventos, não identidades. Eles surgem, te visitam, querem convencer você de que são reais, mas não são você. São apenas ecos. São apenas nuvens passando por um céu que, no fundo, continua intacto. E quando você acredita demais em tudo o que pensa, deixa de viver a própria vida para viver os cenários mentais que sua mente fabrica sem parar. Os estoicos compreendiam isso com clareza absoluta. Para eles, liberdade não era fazer tudo o que se quer, mas sim ser capaz de não ser arrastado por tudo o que se pensa. A mente não precisa ser inimiga, mas ela precisa de direção. Sem direção, ela se apega a qualquer narrativa, reage a qualquer estímulo, dramatiza qualquer pequena incerteza. E você, identificado com tudo isso, sofre. Não porque a vida está difícil, mas porque está acreditando em tudo que passa dentro da sua cabeça. Clareza é a habilidade de se separar da mente, sem fugir dela, de olhar para um pensamento e dizer: isso sou eu pensando, não é a verdade. E a partir daí escolher. Escolher se vai continuar alimentando aquele pensamento ou se vai deixá-lo ir. Escolher se vai agir ou observar, se vai seguir ou soltar. Isso é liberdade. A liberdade que nasce quando você se recusa a ser escravo de uma ideia só porque ela apareceu. A mente quer controle, e quando não tem, cria confusão. Ela te enche de dúvidas, de medos, de simulações. Mas você não precisa seguir cada uma dessas trilhas. Pode parar, pode respirar, pode lembrar que pensamento não é comando.
é apenas sugestão. E quem vive aceitando toda sugestão da mente como ordem, nunca encontra paz. O pensamento sem clareza age como um filtro distorcido sobre a realidade. Você começa a ver o mundo não como ele é, mas como sua mente te permite ver. E isso gera sofrimento, gera conflitos, gera distâncias entre o que é real e o que você sente. Por isso, clareza é mais do que uma ferramenta. É um caminho espiritual. É a forma mais pura de reconexão com a realidade. A realidade que está sempre presente, mas que você não vê porque está ocupado demais tentando controlar tudo dentro da própria cabeça. Você pode viver diferente, pode treinar o olhar, pode cultivar silêncio entre os pensamentos, pode respirar antes de reagir, pode observar antes de julgar, pode perceber que existe um você que está além do que sente, do que imagina, do que sofre. Esse você não é abalado com facilidade. Ele observa, ele compreende, ele sustenta, ele decide. Os estoicos chamavam isso de razão guiada pela virtude. Uma mente em paz porque está alinhada com o essencial, porque não está mais lutando para provar nada, apenas vive, serve, enxerga, age. E quando você entra nesse estado, tudo muda. O tempo desacelera, a angústia cessa, a dúvida silencia. Porque você não está mais tentando ser o que pensa. Está sendo aquilo que observa com clareza o que precisa ser feito. No fim, clareza não é sobre se sentir bem o tempo todo. É sobre saber onde está, o que está sentindo, o que é verdade e o que pode ser deixado para trás. É sobre não ser refém de pensamentos automáticos. É sobre viver com leveza, mesmo em meio ao caos. Porque quando a mente se alinha, o mundo interno se torna habitável e o externo suportável. A clareza é a liberdade de não viver mais sob o peso da confusão constante. Você não precisa mudar o que pensa agora, só precisa dar um passo para trás, observar, respirar, soltar. Porque a mente vai continuar produzindo pensamentos, mas agora você sabe que não precisa acreditar em todos eles. E isso é o início da verdadeira liberdade. Se essa reflexão te trouxe clareza, compartilhe nos comentários como sua mente tem reagido ao silêncio. E se quiser seguir cultivando esse tipo de lucidez, esteja aqui com a gente. Inscreva-se. A jornada ainda está só começando.